Bonitas obras, não é? Sabia que eu conheci quem as pintou? Sim, eu conheci o Portinarito. Ele ainda era um moleque quando eu o conheci. Talvez vocês tenham curiosidade sobre essa história. Então, eu vou contar para vocês. Bom, o meu nome é Giuseppe. Faço parte de uma trupe de artistas restauradores. E o trabalho que nós, artistas restauradores, fazemos é devolver a uma obra a mesma beleza de quando ela foi feita. Partimos da Itália, de uma cidade chamada Pietrasanta. Então, fomos direto a uma cidade chamada Brodowski. Diferente, não é? Bem, apesar do nome, Brodowski não fica na Itália, nem na Alemanha e muito menos na Rússia. Ela fica aqui mesmo, no Brasil, no interior do estado de São Paulo. E foi lá em Brodowski que nós conhecemos uma família muito acolhedora, os Portinari. O pai, a mãe e o filho, todos muito amorosos. E o pequeno Portinari logo ficou muito interessado no nosso trabalho. Senhoras e senhores, eu lhes apresento Cândido Portinari. Sempre que estávamos nas igrejas fazendo as restaurações nos arredores da cidade, estava lá Cândido Portinari nos seguindo e fazendo um monte de perguntas. Para que serve essa ferramenta? O que você vai fazer com aquela coisa? Essa tinta é tão bonita. Pode comer? Pode comer. Portinari fazia muitas perguntas. Perguntava o tempo todo sobre as nossas ferramentas, sobre as técnicas de arte que nós utilizávamos e, acima de tudo, sobre as tintas e as cores. A sua curiosidade sobre as cores era muito aguçada. O que acontece se eu misturar o amarelo e o vermelho? De onde vem o roxo na natureza? Se as lágrimas são azuis, o azul é a cor da tristeza? Logo nós percebemos o quanto ele era habilidoso e promissor. E o convidamos para ser o nosso ajudante. O garoto ficou muito contente. Ele gostava de pintar umas estrelinhas no teto das igrejas, sabe? E fazia de tudo, sem reclamar. E só queria aprender mais e mais e mais e mais. Até que um dia, eu observei que ele estava um pouco cabisbaixo, sabe? Triste mesmo. Então fui falar com ele. O que houve, bambino? Eu sempre serei grato por tudo que vocês fizeram por mim e por tudo que me ensinaram. Mas você precisa ir embora. Ele não acreditou nas minhas palavras, então eu continuei. Você precisa ir embora, Portinarito. Precisa ganhar o mundo, conhecer pessoas que possam te ensinar muito mais coisas do que nós. Você não tem que ficar aqui para sempre restaurando igrejas. Vá. E assim ele fez. Todos nós sentimos muita saudade de Portinari, sabe? Ele era daqueles bambinos que você logo se acostumava com a presença. Mas um dia, enquanto nós estávamos pensando em Portinari, tivemos uma surpresa. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Portinari havia mandado notícias. Aliás, ele sempre mandava muitas notícias através de cartas. Portinari nos disse que estava conhecendo muitas coisas, estava aproveitando muito as oportunidades. Ele nos disse que estava no Rio de Janeiro, estudando na Escola Nacional de Belas Artes, e que já estava chamando a atenção de todos os alunos e dos professores, e que estava encontrando um novo caminho pelas artes, chamado modernismo. Ele disse também que, apesar de estar muito empolgado, sentia que perdia algumas oportunidades. Ele disse que estava tentando
se inscrever em uma competição, mas nunca era escolhido e tinha certeza que devia ser por causa da sua arte moderna. Foi então que ele teve uma ideia. Eu vou pintar um quadro do jeitinho que eles gostam e aí quero ver se eles não vão me escolher. E foi isso mesmo que ele fez. Ele pintou um clássico. Vejam, o retrato de Olegário Mariano, retratando a realidade. E adivinhem só o que aconteceu? Ele ganhou o primeiro prêmio. Eu ganhei, eu vou para a França, eu vou para a Europa, eu vou estudar, trabalhar, me dedicar e vou voltar com a minha arte muito mais moderna. E foi isso mesmo que Portinari fez. Portinari foi para a Europa e morou um tempo na França. Tempo suficiente para mudar a sua vida completamente, porque estando longe do seu país, sentia muita saudade do seu povo, da sua cultura, e começou a colocar isso em todas as suas obras. Vejam, retirantes, cangaceiros, o Bumba Meu Boi. Isso aqui, é um pouquinho do Brasil. Agora vem a parte que eu mais gosto. Talvez porque eu seja um pouco romântico, sabe? Mas eu acho que o amor muda as pessoas. Portinari nos disse que estava pintando a cultura do seu povo brasileiro como sempre fazia. Foi quando viu passar à sua frente a mulher mais linda que já havia visto. Ele ficou observando de longe porque tinha receio de falar com ela. Afinal, estava na Europa e ela poderia não falar português. Foi então que ele se encheu de coragem, se aproximou e foi falar com ela. Com licença, desculpe incomodar. Eu atrapalho ou podemos conversar? Ela sorriu e consentiu. Bem, eu me chamo Cândido Portinari. Sou um artista tupiniquim. Quer dizer que foi do Brasil que eu vim. Você pode falar o seu nome para mim? Mi nombre es Maria Martinelli. Ele ficou completamente apaixonado. Tu és divina, graciosa, estátua majestosa. Foi amor à primeira vista. Os dois ficaram juntos. Alguns dizem que eles estavam juntos porque eram da América Latina e sentiam falta de seu país. Mas eu não acredito nisso, não. Eles permaneceram assim, juntinhos, até o fim das suas vidas. Portinari nos enviou uma carta tentando explicar como havia sido esse encontro, mas, artista como ele era, não conseguiu fazer de outra forma. Vejam, Maria Martinelli. Linda, não é? Então os dois, depois de algum tempo, retornaram para o Brasil. E dessa vez, Portinari já não pintava mais quadros e telas a óleos, não. Ele pintava agora grandes murais, enormes painéis que cobriam paredes inteiras, como as suas famosas obras Guerra e Paz, que estão até hoje em exposição na Organização das Nações Unidas. Portinari então começou a chamar a atenção de grandes nomes, como o de Alfred Bach. Ninguém mais, ninguém menos do que o diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York. Quando Portinari viu aquele senhorzinho observando as suas obras, ficou tão empolgado que foi lá falar com ele. Com licença, o senhor gostou? Se quiser, eu poderia... Oh, my boy, I love your work. I want you in New York. In New York. Eu não sei falar inglês. Eu não entendi nada do que ele disse. Bem, love é
Amor. Love é amor. E work, trabalho, isso, trabalho. Love, work, New York. Meu trabalho em Nova... Ele quer que eu vá para Nova York. E foi isso mesmo que aconteceu. Portinari fez uma grande exposição em Nova York. E a partir daí, ele ganhou o mundo. Nessa época, nós não recebíamos mais tantas cartas como antigamente, mas isso não era problema, pois sempre tínhamos notícias do nosso Portinarito através do rádio, das revistas, dos jornais. Mas um dia, nós recebemos uma carta diferente. Dizia Maria Martinelli. Portinari ha muerto. Das tintas ele veio e para as tintas ele voltou. Portinari faleceu devido à intoxicação pelas tintas que ele tanto amava. Mas ele não gostaria que vocês ficassem tristes, não. Ele gostaria de ser lembrado pela sua alegria. Ele era um moleque contente, cheio de vida, que adorava fazer perguntas. Se existe um ensinamento que talvez ele gostaria de deixar para vocês, é esse. Sejam curiosos, façam as suas perguntas e sempre queiram aprender mais e mais e mais. Imaginem onde a curiosidade pode levá-los. Perceberam onde a curiosidade de Portinari o levou? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a história de Cândido Portinari, o nosso Portinarito. Uma história eu vim pra contar. Padam, padam, padam. Faça o favor de me escutar. Padam, padam, padam. Conto e canto com meu coração. Uma cigana eu sou, caminhando eu vou, por onde me derem atenção. Era uma vez, em um lugar não tão distante, onde o sol é forte e o mar esverdeado bonito, vivia um grande dragão. Mas esse não era um dragão qualquer. Esse dragão era muito inteligente e talentoso. Ele fazia criações e criava com qualquer coisa que aparecesse na sua frente. Às vezes ele pegava uma folha de bananeira, um pouco de argila, um cipó para juntar tudo muito bem e, padam, estava pronta uma escultura. Ou então, juntava uns pedaços de madeira, colocava alguns paus, argila para juntar tudo e, padam, estava pronta outra escultura. Mas, como eu disse, esse não era um dragão qualquer. Esse dragão tinha algo muito especial. Ele tinha uma garra mágica. E essa garra mágica dava vida a tudo que ela tocasse. Então ele saía por aí, criando esculturas e cutucando para que elas ganhassem vida. Certa vez, ele decidiu que ia fazer a escultura mais bonita do mundo. Então, ele juntou seus ingredientes favoritos. Primeiro ele pegou um caju, daqueles mais cheirosos. Depois ele pegou um pouco do mel, o do mais saboroso.
Viajou por várias praias e pegou das areias coloridas mais bonitas que via. Foi para o fundo do mar pegar um pouco da água salgada. Então ele voou no céu e mergulhou no mar para pegar um pouco das nuvens fofinhas e um pouco da água salgada. Misturou, misturou, misturou tudo muito bem. E quando viu, ele havia criado a escultura de uma mulher. De uma mulher da mais bonita que ele já tinha visto. Mas ele ficou com medo que as outras pessoas achassem isso também e quisessem roubá-la dele. Então ele decidiu colocar a sua obra-prima lá em cima da torre mais alta de sua fortaleza. Assim ela estaria segura. Ele deu vida à moça com a sua garra mágica e ela ficou lá, na janela, sendo admirada pelo dragão. Mas ela começou a perceber e a notar o dragão saindo por aí, voando pelos cantos, tomando banho de mar, criando coisas. E começou a se perguntar: será que eu posso sair e criar coisas também? Não! Você deve ficar na torre. É onde estará segura. Mas será que eu não posso sair nem que seja para molhar meu pé na água? Não! Você deve ficar na torre. É onde estará segura. Mas não posso sair nem que seja para sentir o vento no meu cabelo? Não! Você deve ficar na torre. É onde estará segura. Então a moça ficou lá, na torre, segura. E sem poder fazer mais nada, ela começou a cantar. A minha janela é uma moldura do vento sempre a soprar, das ondas que quebram no mar. Mas só que estarei segura, mas me pego a sonhar, começo a cantar as coisas desse mundo. O que eu daria pra ter, talvez poder fazer as coisas desse mundo. Correr na praia, sobre a areia, nadar na maré cheia, as coisas desse mundo. Criar o que quiser, onde estiver, quando puder, o que minha vontade no momento me couber. O dragão ficou tão encantado com aquela voz. Ele achou a coisa mais linda que já havia escutado, mas logo ficou preocupado. Se ele achou tão bonito assim, certamente quem passasse por lá também acharia. Isso é muito perigoso. Você deve ficar calado. É como estará segura. Mas e se eu cantar bem baixinho? Se eu cantar bem baixinho, aí ninguém vai me escutar. Não! Você deve ficar calada. É como estará segura. Mas e se além de baixinho eu cantasse de noite? Porque assim, se eu cantasse baixinho e de noite, aí ninguém vai me escutar. Não! Você deve ficar calada. É como estará segura. E a moça ficou lá, parada e calada. Mas o dragão não sabia que ele estava certo e que era tarde demais. Enquanto a moça cantava, passava por lá um príncipe a cavalo. E ele ouviu tudo e ficou encantado com a voz da moça. E vendo a maneira que o dragão estava tratando ela, decidiu sacar sua espada bravamente e partir para a luta. E assim ficou.
O príncipe com sua espada e o dragão com as suas chamas flamejantes. E eles lutaram. E às vezes parecia que o príncipe estava ganhando. E às vezes parecia que o dragão estava mais perto da vitória. E bem no ápice dessa luta, eles de repente pararam. Eles escutaram um grito da moça. Chega! Vocês não conseguem ficar em paz? Mas ele carregava embora. E daí? Eu tenho que ficar presa o resto da minha vida aqui? Mas aqui você estará segura. Segura a custo de quê? De não poder sentir o vento no meu cabelo? De não poder cantar? De não poder criar coisas? De não poder molhar o meu pé na água? E o dragão percebeu que o que ele estava fazendo era errado. E que ele não podia prendê-lo desse jeito e se arrependeu de verdade pelo que fez. Então eles se despediram com um sorriso triste. E ele deu a sua garra mágica para ela, como presente de despedida. E o dragão saiu voando para bem longe e nunca mais ser visto. O príncipe ficou muito feliz e logo começou os preparativos para o casamento. A moça não entendeu muito bem, mas ela estava tão contente que finalmente ela estava livre da torre e finalmente ela poderia criar coisas. Ela poderia passear pelos cantos, ela poderia conhecer pessoas novas, mas sempre que ela ia conhecer pessoas novas, ele tinha alguém para apresentar e chamá-la de bonita. Sempre que ela ia conhecer lugares novos. Você conhece o Duque de Buriti? Sempre que ela queria criar coisas. Você conhece o Príncipe do Reino Alado? Sempre que ela queria ver o mundo. Você conhece o Visconde da Vila Velha? Sempre que ela queria fazer qualquer coisa diferente. Você conhece o Príncipe do Reino ao lado? Sempre, 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 em todo lugar. O príncipe gostou tanto de apresentar a sua nova esposa para todo mundo do reino que decidiu colocá-la na ponta da ponte de seu reino. Assim, todos que passassem pelo seu reino veriam a nova princesa. E ela ficava lá, sentada a maior parte do seu dia, cumprimentando quem passasse. Você é muito linda! Você tem o sorriso mais lindo que eu já vi! Você devia sorrir mais! Ela não tinha sido criada com as nuvens do céu e com as águas do mar para viver uma vida chata daquelas. E ela começou a ter uma ideia. Viu que as pessoas iam lá daquela ponta do mar, bem longe, passavam e desapareciam na outra. E certo dia, depois de ver tanto, as pessoas indo e vindo e desaparecendo, ela finalmente teve a sua ideia. Pegou um pouco de folha de bananeira, juntou com algumas pedras e colocou tudo no seu banco. Juntou aquilo dali tudo muito bem, colocou um pouco da água do mar, mas era muito pesado. Era tão pesado que ela não conseguia se mover. Se pelo menos ela conseguisse a garra mágica do dragão. E ela começou a cutucar, 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 cutucar. E tudo ganhou vida. E tudo se moveu junto com ela. E aquele barco se tornou ela. E ela virou uma mulher barco, livre.
O príncipe foi chamado às pressas. Mas quando ele viu, a mulher barco já estava lá no mar navegando, livre, com seus cabelos ao vento. E vendo ela tão feliz daquele jeito, ele percebeu que se comportou da mesma maneira que o dragão. E o príncipe também ficou muito arrependido e voltou para o seu reino triste e sozinho. E a mulher barco navegou, feliz, finalmente livre. E assim ela descobriu que ela não foi feita para ser presa, nem por dragão, nem por príncipe, nem por prisão, por nada. Vou pelo mar, vou pra qualquer lugar. Liberdade é poder escolher o que eu quero fazer. Sem um dragão, sem príncipe ou prisão, vou por mim, sempre assim até o fim. Sigo meu coração. Essa história que eu contei para vocês hoje, quem me contou foi Cérvulo Esmeraldo, um artista cearense, lá do Crato. Ele falou que quando era criança ele estava andando pela Ponte dos Ingleses, lá na praia de Iracema, e encontrou no meio da areia, brilhando, algo diferente. Acontece que Cérvulo era um artista cinético. Cinético quer dizer que as obras dele se movem. Como vocês acham que isso acontecia? Bem, Cérvulo nunca esqueceu dessa história. E ele queria prestar uma homenagem à mulher barco, que é la femme bateau em francês. E se você for lá na Ponte dos Ingleses, você vai ver a mulher barco e como ela é livre. Como ela não vai ser presa por nada. Nem por príncipe, nem por dragão, nem por prisão. Ela foi feita para ser livre. Padam, 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 uma história eu vim pra contar. Padam, 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 faça o favor de me escutar. Padam, 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 conto e canto com meu coração. Uma cigana eu sou, caminhando eu vou, por onde me derem atenção.